princípios batistas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o sexto distintivo doutrinário da nossa fé, que é a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. E esse princípio significa basicamente que a autenticidade, a legitimidade de uma igreja, ela nasce não da sua origem histórica, não da sua sucessão apostólica ou de qualquer outra característica de lastro histórico que ela tenha, mas nasce de sua obediência à palavra de Deus. Então nós vemos, conforme assevera o pastor Marcos Paixão, que a igreja é apostólica porque ela confessa e prega a doutrina dos apóstolos. Então o que leva uma igreja a ser legítima não é a sua origem, não é a sua história, mas é a sua observância das características da igreja neotestamentária. Então nós vamos ver, por exemplo, que Atos capítulo 2, versículo 42, afirma que os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vemos que aquela igreja era sadia porque ela tinha algumas características, e uma delas era a preservação do ensino apostólico. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20 diz que a edificação da igreja está primeiramente fundamentada em Cristo, mas também tem por base o ensino dos apóstolos e dos profetas. Assim diz o texto bíblico: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a tradição batista entendeu historicamente que são essas características que tornam uma igreja sadia, uma igreja bíblica, uma igreja correta. Não seria a sua preservação histórica de uma sucessão, como nós vamos ver agora historicamente falando, mas seria a observância dos mandamentos e das ordenanças bíblicas dos apóstolos. Então, no período das reformas, muitas tradições surgiram. Nós tínhamos de um lado os católicos, nós tínhamos também no Oriente os ortodoxos, nós tínhamos os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, nós tínhamos os anabatistas na Reforma Radical. Diversas tradições cristãs eclodiram nesse período, séculos XV e XVI. E nesse sentido, surgiu o questionamento: que igreja é bíblica? O que torna uma igreja legítima? Para alguns, o que tornava uma igreja legítima era ela ter uma sucessão apostólica que remontava ao período do Novo Testamento. Então, se ela tinha uma sucessão de líderes que poderia ser registrada, poderia ser recobrada até o período apostólico, ela era uma igreja bíblica. Mas os batistas, eles foram contrários a esse entendimento, porque eles entenderam que mesmo uma igreja que tem uma sucessão apostólica de milênios, ela pode se desviar do verdadeiro evangelho. Então, nesse sentido, o que tornaria uma igreja bíblica seria a sua obediência aos mandamentos, à eclesiologia, às características da igreja do Novo Testamento. Então, hoje esse princípio ele ainda é muito relevante, como todos os outros são, porque nós vivemos em um período onde existem muitas igrejas, muitos templos, muitas denominações, muitas comunidades de fé. E por vezes nós nos questionamos: será que essa igreja é uma igreja correta? E ao fazer este questionamento, nós precisamos refletir conforme a tradição batista refletiu. O que torna uma igreja bíblica é que ela siga o ensino dos apóstolos, que são encontrados no Novo Testamento. Ou seja, uma igreja correta, uma igreja legítima, uma igreja apostólica, ela segue o ensino dos apóstolos, conforme expostos no Novo Testamento. Então, se uma igreja segue o ensino apostólico, ela é uma igreja autêntica, uma igreja legítima. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.